Lira sente o golpe e recua. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Olá, Alexandre, amigas, amigos. Estamos agora hoje encerrando uma semana em Brasília. E foi uma semana de muitas notícias, né? Foi uma semana de muitos fatos novos e de algumas mudanças. E é isso que traz hoje essa análise, que é justamente um recuo, um freio de mão do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que ia numa toada muito forte, como todo poderoso, resolvendo todas as questões, colocando o governo de certa forma acuado, comandando as bancadas de interesse da Câmara dos Deputados e influenciando no Senado da República. Mas parece que realmente a fase do café frio chegou, porque Arthur Lira agora deu uma recuada, puxou o freio de mão e resolveu mudar radicalmente, não é isso, Rodolfo? É isso, né? Tem uma imagem, Alexandre, que é emblemática dessa semana e desse recuo. Quando o Arthur Lira foi anunciar que ele estava adiando para o segundo semestre a votação do chamado projeto do aborto, do PL, né, que endurece as penas para quem faz aborto, ele colocou todos os líderes atrás dele. Qual outra vez, Alexandre, você viu o Lira dividindo responsabilidade e não dizendo que quem manda é ele? Isso nunca antes tinha acontecido. Quer dizer, ele sentiu o golpe, chamou os líderes, colocou todos atrás dele para dizer que ali ele não toma decisão sozinho, ele não manda sozinho, que é tudo democrático, que é o colegiado. Ou seja, porque ele sentiu o golpe. Quando ele colocou a votação da urgência do PL do aborto e houve aquela enorme reação da sociedade, o dedo foi apontado para ele, como se aquilo fosse uma responsabilidade dele. E o Lira sentiu o desgaste pesado disso. Ele viu que ele estava calibrando uma estratégia, Alexandre. Quer dizer, na ideia de fustigar o governo com pautas ruins de costume, ele estava desgastando o governo, mas ele acabou se desgastando também porque ele exagerou na dose. O PL do aborto foi uma coisa mal calibrada, ou seja, ele imaginou que a sociedade fosse estar tão conservadora quanto a ideia do projeto, e isso não acontecia, Alexandre. Inclusive o Datafolha mostrou isso, viu, gente? Isso você está falando um ponto, Rodolfo, lá, que acaba levando a gente para dois ditos populares. Primeiro, que uma imagem fala por 1000 palavras. Essa imagem que você trouxe do final da reunião na terça-feira, ainda na residência oficial do presidente da Câmara, diz tudo. E a outra frase popular, que é: o que diferencia o remédio do veneno é o tamanho da dose. E nesse caso, Lira errou no tamanho da dose. Agora, Lira está vendo também, Rodolfo Lago, que ele tem apenas um semestre de reinado. Ele vai ter que abrir mão, porque não tem mais como ficar na presidência da Câmara. Ele tem adversários fortíssimos, já falamos inclusive aqui do senador Renan Calheiros. Ele não conseguiu um consenso para o nome que é o que ele gostaria. Existe uma pressão do Palácio do Planalto e a possibilidade de fortalecimento do presidente da República. Porque vamos falar aqui, o Lira trabalhou muito com a fraqueza do presidente. O presidente Lula, apesar de ter entrado numa eleição a qual ele venceu, ele entrou numa eleição polarizada. Ele não conseguiu no primeiro ano fazer o que ele pretendia. Ele até um pouco desvirtuou o que ele prometeu, porque ele ficou mais focado em fora do Brasil do que dentro. Lira aproveitou e tomou conta da casa. Agora Lira está sentindo o baque de todos os lados. E a questão do aborto é muito séria, porque ele fez uma jogada para comandar a bancada evangélica. E a bancada evangélica não somente não será comandada por Lira, como perdeu uma das pautas mais importantes e caras para justamente ser trabalhada, porque ela foi mal trabalhada e agora tem uma dificuldade imensa de ser retomada. Portanto, Lira errou e errou feio, Rodolfo. Exatamente, como você bem disse, é isso. Quer dizer, ele adiou para o segundo semestre, mas já tem muita gente achando que talvez diante aí da reação ela nem entre em discussão, ou se entrar em discussão vai precisar ser muito modificada. Então a bancada evangélica, para quem ele estava fazendo esse aceno, de fato, hoje ficou um pouco irritada, acha que a estratégia foi errada. E você vê, como você falou, né, da história do
do remédio em grande quantidade se torna um veneno. Essa pesquisa Datafolha que eu tinha mencionado antes perguntou especificamente sobre o PL do aborto. 65% das pessoas disseram que era contra aquela ideia de você punir quem faz o aborto com uma pena maior do que quem comete o estupro. Isso daí, inclusive, entre os próprios evangélicos. Quer dizer, mesmo a bancada evangélica, ou a bancada evangélica que estava a favor daquilo ali, tinha medido mal a sociedade, porque 57% dos evangélicos responderam na pesquisa que eram contra o PL daquele jeito. Então, realmente, uma coisa muito mal calibrada, Alexandre. Porque o que ficou em evidência não foi a questão das 22 semanas, que são 5 meses e meio de gravidez, que qualquer evangélico, cristão, seja católico, seja das igrejas pentecostais ou das protestantes, concordam, porque 5 meses e meio de gestação realmente é considerado um momento muito difícil para se tirar uma criança do ventre. Só que o que foi colocado naquele momento foi colocada a questão de justamente equalizar o matador, que é um homicida, a quem? Ao estuprador, como se a mulher, que é uma vítima, pudesse ser colocada nesse mesmo rol. Então a discussão foi levada para um lado que não tem mais como voltar. Agora, o que pode voltar, Rodolfo Lago, é a questão das pautas econômicas, porque a partir de agora parece que essa é a atenção de Lira, né? Então, aí diante dessa confusão toda, o que o Lira faz? Ele chega para os aliados, para o Centrão, e diz assim: vou recuar das pautas de costumes e vou focar nas pautas econômicas. Então, melhor notícia não haveria para o governo, porque o governo quer justamente isso. Então, a ideia agora do Lira é entregar até o final desse primeiro semestre a regulamentação da reforma tributária. O Lira até percebeu o seguinte, que ao contrário do que ele vinha fazendo, o melhor momento dele, o melhor momento do Congresso foi quando o Congresso aprovou no ano passado a PEC da reforma tributária. Ou seja, então, nem sempre parece ser a melhor estratégia você ficar confrontando o governo. Em alguns momentos você convergir com o governo, se isso daí é o interesse da sociedade, é bom também para o Congresso. Então, pode-se vislumbrar a partir daí um momento de menos confusão, de menos briga, Alexandre. O poder, Rodolfo Lago, pode ser uma grande armadilha para os poderosos, e Brasília já demonstrou isso em vários casos. Mas daqui a gente tem que encerrar não somente este conteúdo, mas esta semana, agradecendo a sua audiência conosco todos os dias. É isso aí, gente, um bom fim de semana para todo mundo, e se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até segunda-feira.